Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 246. Então nós vimos aqui no capítulo 3 das manifestações inteligentes, livro dos médiuns, né? Nós vimos aqui a manifestação desses seres ocultos, desses seres inteligentes ocultos, né? Onde eles assim se expressavam de uma tal forma que não havia como contestar. Tanto é que Allan Kardec narra a história do capitão, né? Do marinheiro, se não me falha a memória, que devia uma certa quantidade ao capitão. E quando o capitão foi ver, ele mesmo já havia esquecido. E quando ele foi ver, né, ele constatou realmente aquela importância exatamente idêntica a que o espírito indicara. Perguntamos, né, do pensamento de quem podia essa indicação ser o reflexo. De encarnado nenhum. Dos médios ali da tripulação nenhuma. Jamais isso poderia ser inventado. Jamais. Como nós já dissemos várias vezes, Kardec muitas vezes ele interrogava aquelas inteligências ocultas, ele os interrogavam mentalmente. Como, por exemplo, Kardec pensava assim, naquelas reuniões. Isso é só para as pessoas analisarem. Que é Deus? Kardec pensando. E os espíritos respondiam, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Só que Kardec pensava, né? Agora, nós narramos também a história do professor Eurípides Barçanufo, no ano de 1904, mais ou menos, 1903, se não me falha a memória, quando 1919, acho que até antes um pouquinho. O importante é o fato. Que ele foi à fazenda Santa Maria, né, próxima a Sacramento, e lá ele, para abreviar a história, que eu já narrei em outros vídeos, ele interroga, ele solicita, né, que se tudo aquilo realmente era verdade, se vinha assim da parte de bons espíritos, que João, o evangelista, esclarecesse-o a respeito das bem-aventuranças. E Aristides, como nós já descrevemos, se levanta em dado momento e ele
ali sob a influência daquele espírito magnífico, João o Evangelista, expõe a todos presentes o esclarecimento ali a respeito das bem-aventuranças e no final se despede dizendo João o Evangelista. E para você ver, nós sabemos que João o Evangelista é Francisco de Assis, né? Que depois nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1190 e poucos. Então são seres nobres, são seres magníficos. Então aqui Kardec continua, porque continuando aqui, já estamos encerrando também esse capítulo de número 3 e vem logo o capítulo 4 da teoria das manifestações físicas. Aí nós vamos deparar com temas nesse capítulo 4, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Mas isso é possível? Você vai ver só quanta coisa vem pela frente. Mas primeiro nós vamos terminar aqui, né? Então, a questão é de número 71. Então, naquela época, aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas. Então, aperfeiçoou-se, né? A arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas. Porque os meios, no princípio, eram assim muito precários, então demorava-se demais, né? Mas o meio continuava a ser muito moroso, muito vagaroso ainda, muito assim, né, antiquário, muito demorado. Mas é lógico, né? Estava no princípio, é como a pessoa, hoje em dia, 2022, uma profissão que não existe mais é a profissão de datilógrafo, datilografia, né? Não existe mais. E não desfazendo, mas a evolução passou por cima dessa profissão, dessa técnica. Hoje em dia as crianças, né? Eu tenho uma netinha de 6 anos, vai fazer 6 anos agora, fim desse mês, graças a Deus. Meu Jesus amado. Enquanto eu fico catando milho no teclado, escreve assim, sabe, digita, procura, desenha essas coisas e tal. E um outro netinho meu, tô velho já, uma netinha e um netinho, 5 anos, eles entram em tudo quanto programa assim, sites de desenho, essas coisas, mas é lógico, tudo com permissão da mãe, né? E dos pais também, porque meus filhos são muito rigorosos nesse sentido. Eles também são punhos de ferro. Mas o que eu estou querendo dizer é que as crianças hoje, elas já nascem sabendo digitar. Olha que coisa interessante, né? Então, mas naquela época minha, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, né? Tinha aquelas escolas de datilografia e quando a pessoa
né? Terminava o curso, concluía o curso de datilografia, nossa, mas era uma festa em casa, né? Parecia que a pessoa estava recebendo um diploma de medicina, de outras ciências. Então o ano todo ali datilografando, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Não sei se época boa era aquela ou se é essa, 2022, não sei. Mas estamos querendo mostrar a evolução. Então, mas e o que existia antes da datilografia? Né? Então, a datilografia ela foi a precursora. Da mesma forma, aconteceu com as manifestações inteligentes naquela época na codificação da doutrina dos espíritos. Pegou-se lá nas pancadas, na letra do alfabeto, sim ou não, né? E foi vindo, né? Agora imagina escrever um livro naquela época. Escrevia-se livro. Sim, não. Não, sim. Olha só para ver. Hoje nós temos tudo e nós não agradecemos a Deus. E naquela época, os médios, os trabalhadores eram empenhados. Não vamos dizer que não tinha lá naquela época meia boca também, porque tinha. Nossa, aquela época lá, Kardec sofreu demais com os fanáticos. Principalmente os fanáticos na área da psicografia, né? Era uma obsessão. Kardec sofreu. Então, olha só para você ver. Aperfeiçoou a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso, né? Demorava-se demais e tal. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios e a eles se deve o das comunicações escritas. Então, olha só para você ver. Os seres que se manifestavam através daquelas pancadas, das letras do alfabeto, né? Eles indicaram outros processos, outros meios para se obter a comunicação assim, mais agilidade, né? Porque o tempo estava passando e não evoluía. Mas a gente tem que entender que tudo ia acontecendo de acordo com a programação espiritual, né? Então, tudo que aconteceu na codificação de Hydesville, né, que nos Estados Unidos, Hydesville, de lá até na codificação, quando Kardec codificou, encerrou os 5 livros, as 5 obras básicas, tudo encontrava-se escrito no plano espiritual, como se fosse um script, assim, entregue pelos diretores de um filme, de uma novela, de um teatro, aos atores, às atrizes, antes ali de atuarem nos filmes, né, atuarem nos palcos e tudo mais. Quando eles lêem ali o script, tudo que está no script, e depois eles, né, só
coloca em prática. Então, mas os bons espíritos, aqueles espíritos, aliás, eles mesmos, quem revelou outras formas de agilizar aquela comunicação, né? Como se diz, existem outras formas aí, não vamos ficar só na letra do alfabeto aí, nas pancadas, não. Vamos adiantar, né? Então, receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve. Então, isso aqui foi, essa forma aqui, ela foi indicada pelos espíritos, por aqueles, né, manifestantes inteligentes, que nada mais eram que os espíritos. Os espíritos, vou usar esse termo, os espíritos dos mortos, né, devido à imortalidade da alma, porque não existe morte nenhuma. Então, aqueles próprios espíritos que haviam retornado do além do túmulo, né, vamos assim dizer, usar esses termos, eles retornaram e a responsabilidade deles de ajudar Kardec, até porque é uma comprovação da imortalidade da alma e de tudo mais. Então, naquela época, daí em diante, eles transmitiram essa técnica, essa nova forma a Kardec. Então, olha só para você ver. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve. Então, eles é quem passou essa técnica a Kardec, né? De adaptar um lápis ao pé de uma mesa leve. Colocada sobre uma folha de papel, posta em movimento pela influência de um médium, né? Na verdade, um médium de efeito físico, a mesa começou a traçar caracteres, né? Então vejamos, aquela mesinha, né? Vamos voltar aqui, porque quando fala a mesa começou a traçar caracteres, a pessoa pode pensar que é a mesa onde os médios todos encontravam-se ali, né, acomodados, com os braços, né, acomodados. Não, é uma mesinha, e então eles acoplaram um lápis numa das partes dela, numa das... Fizeram uma mesinha pequenininha assim e colocaram um lápis numa das perninhas dela. Entendeu? Às vezes assim, pregaram alguma coisa, mas uma das perninhas da mesinha era lápis, né? Eu tenho lá minhas dúvidas com relação a essa mesa, que na verdade eu já tenho algumas dúvidas. Por quê? Porque aqui na Terra a mesa aqui ela não corresponde com o formato da mesinha que foi projetada aqui na Terra. Não é o formato da mesinha que existe no plano espiritual, que é, como se diz assim, um museu, né? Em alguns departamentos que guarda a lembrança desses períodos todos. Porque aqui na Terra era uma mesinha de 4 pés, né? Mesinha pequenininha assim, vamos pensar assim, uma mesa do tamanho
de uma caixa de papelão, caixa de sapato. Então, com 4 pezinhos. Então, um daqueles pezinhos era substituído por um lápis. E ali os médios, ali em volta da mesa, todos concentrados, né? Colocava-se papel embaixo daquele lápis e daí a pouco, né? Como manifestações inteligentes, aqueles seres, eles ali se manifestavam e eles movimentavam aquela mesinha para lá, para cá, né? Então, é óbvio que eles movimentavam aquela mesinha assim, aleatoriamente, ou não também, tinha vários meios deles movimentar aquelas mesinhas. Então, o ser ali, né, é o interrogante, que naquele processo podia ser até Kardec, então ele interrogava os espíritos e os espíritos escreviam. Então aquela mesinha ela se movia para lá, para cá. Então, ao invés de letras, né, aquela mesinha já deixavam assim palavras, né, textos, tudo pronto. Olha só que interessante. Já não passou a não necessitar mais só da letra do alfabeto. Passou a não se utilizar mais as pancadas. Passou a não se utilizar mais o alfabeto. Sim, não, 2 pancadas, Y, 3 pancadas, W, e por aí em diante. Aí passou a ser a cestinha, né? Então, gradativamente foi mudando. Gradativamente foram mudando, né? Teve a mesinha, né? Aí depois, com o tempo, olha só para você ver, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases, né? Depois palavras e frases. Então ficou mais fácil, mais rápido, né? A comunicação, porque o que demorava assim, vamos dizer, 2, 3, 4 trabalhos mediúnicos para se obter uma mensagem, com esse novo método ali indicado pelos espíritos, né? O êxito era muito maior e muito mais rápido daquela forma. Mas você entende-se de que era necessário, era um método assim necessário, de acordo com a evolução, de acordo com a programação espiritual. E isso passou a ser no mundo todo. Esse método não foi utilizado apenas em França, ali no grupo onde Kardec trabalhava com os médiuns na codificação da doutrina. Passou a ser no mundo inteiro. E depois vieram outros métodos, né, que nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos tratar a respeito desses outros métodos, né? Então vamos para o próximo vídeo.